Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Dezembro de 1859. Continuação de Conversas Familiares de Além-Túmulo. Dixie Lammers. Sociedade, 11 de novembro de 1859. O Sr. Van B. de Laay, presente à sessão, deu conta do fato seguinte, que lhe foi pessoal. Numa reunião espírita, a qual assistia, em Laay, um espírito, que se designou sob o nome de Dixie Lammers, se manifestou espontaneamente. Interrogado sobre as particularidades que lhe concernem, e sobre o motivo de sua visita no meio de pessoas que não o conheciam, e que não o chamaram, contou assim a sua história. Eu vivia em 1592, e fui enforcado no lugar onde estás neste momento, numa estrebaria de vacas, que existia então sobre o local da casa atual. Eis em quais circunstâncias. Eu tinha um cão, e minha vizinha tinha galinhas. Meu cão estrangulou suas galinhas, e a vizinha, para disso se vingar, envenenou meu cão. Na minha cólera, bati e feri essa mulher, ela atacou-me na justiça, e fui condenado a 3 meses de prisão e a 25 florins de multa. Se bem que a condenação fosse bastante leve, por isso não foi menor meu ódio contra o advogado X que havia provocado, e resolvi me vingar dele. Em consequência, esperei num caminho abandonado que ele tomava todas as tardes para ir a Los Duinen, perto de Laay, estrangulei-o e pendurei-o numa árvore. Para fazer crer num suicídio, coloquei no seu bolso um papel preparado de antemão, como sendo escrito por ele, e pelo qual dizia não acusar ninguém de sua morte, visto que ele mesmo tirara sua vida. Desde esse momento, o remorso perseguiu-me, e 3 meses depois me enforquei, como disse, no lugar onde estás. Vim, impelido por uma força a qual não pude resistir, confessar meu crime, na esperança que isso poderá, talvez, trazer algum alívio à pena que suporto desde então. Esse relato feito com detalhes tão circunstanciais, tendo espantado a Assembleia, tomaram-se informações e soube-se, pelas pesquisas feitas no Estado Civil, que, com efeito, em 1592, um advogado, de nome X, enforcou-se no caminho de Los Duinen. Tendo sido evocado, na sessão da Sociedade do dia 11 de novembro de 1859, o espírito de Dixie Lammers se manifestou por atos de violência, quebrando os lápis. Sua escrita era irregular, grossa, quase ilegível, e o médium experimentou uma dificuldade extrema para traçar os caracteres. 1. Evocação. Resposta: eis-me. Por que fazer? 2. Reconheceis aqui uma pessoa com a qual recentemente vos comunicastes? Resposta: dei bastante provas de minha lucidez e de minha boa vontade, isso deveria bastar. 3. Com qual objetivo vos comunicastes, espontaneamente, na casa do Sr. Van D? Resposta: eu não o sei, fui enviado para lá, e não tinha, por mim mesmo, grande vontade para contar o que fui forçado a dizer. 4. Quem vos obrigou a fazê-lo? Resposta: a força que nos conduz, disso não sei nada mais, fui arrastado, apesar de mim, e forçado a obedecer aos espíritos que tinham direito de se fazerem obedecer. 5. Fostes constrangido a atender ao nosso apelo? Resposta: muito, aqui não estou no meu lugar. 6. Sois feliz como espírito? Resposta: bela pergunta. 7. Que podemos fazer para vos ser agradável? Resposta: é que desejais fazer alguma coisa que me seja agradável. 8. Certamente, a caridade nos ordena ser útil, quando podemos,
tanto para os espíritos quanto para os homens. Uma vez que sois infeliz, chamaremos sobre vós a misericórdia de Deus, nós nos empenharemos em pedir por vós. Resposta: eis, há séculos, as primeiras palavras desta natureza que me são dirigidas. Oh! Obrigado! Obrigado! Por Deus! Que isso não seja uma vã promessa, eu vos peço. Conversas familiares de além-túmulo. Michel François. Sociedade, 11 de novembro de 1859. Michel François, ferrador, que viveu no fim do século XVII, tendo se dirigido ao administrador de Provence, disse-lhe que um espectro lhe tinha aparecido, lhe ordenara ir revelar ao rei Luís XIV as coisas mais importantes e mais secretas. Fê-lo partir para a corte, no mês de abril de 1697. Uns dizem que ele falou com o rei, outros dizem que o rei se recusou a ouvi-lo. O que há de verdadeiro, acrescente-se, é que em lugar de enviá-lo ao hospício, ele obteve dinheiro para a sua viagem, e a isenção de impostos e outras imposições reais. 1. Evocação. Resposta: estou aqui. 2. Como soubestes que desejávamos vos falar? Resposta: como me fazeis esta pergunta? Não sabeis que estáis cercados de espíritos que advertem aqueles com os quais desejais vos comunicar? 3. Onde estáveis quando vos chamamos? Resposta: no espaço, porque ainda estou errante. 4. Estais surpreso por vos encontrar no meio de pessoas vivas? Resposta: não pelo menos do mundo, com elas me encontro frequentemente. 5. Lembrai-vos de vossa existência, em 1697, sob Louis Chive, quando erais ferrador? Resposta: muito confusamente. 6. Lembrai-vos da revelação que queríais fazer ao rei? Resposta: lembro-me que tinha de fazer-lhe uma revelação. 7. Essa revelação, a fizestes? Resposta: sim. 8. Dissestes que um espectro vos aparecera e vos ordenara ir revelar certas coisas ao rei. Quem era esse espectro? Resposta: era o de seu irmão. 9. Podeis nomeá-lo? Resposta: não, vós me compreendeis. 10. Esse homem era designado sob o nome de Máscara de Ferro. Resposta: sim. 11. Agora que estamos bem longe daquele tempo, poderíeis dizer-nos qual era o assunto dessa revelação? Resposta: era justamente de informar-lhe sua morte. 12. A morte de quem? Era de seu irmão? Resposta: mas sim. 13. Que impressão vossa revelação teve sobre o rei? Resposta: uma impressão misturada com desgosto e satisfação. De resto, isso está bem provado pelo modo pelo qual ele me tratou. 14. Como vos tratou? Resposta: com bondade e afabilidade. 15. Disse que coisa semelhante aconteceu com Luís Vie. Sabeis se isso é verdade? Resposta: creio que houve alguma coisa como isso, mas não estou bem instruído a respeito. 16. Porque esse espírito vos escolheu para essa missão, vós, um homem obscuro, antes que um personagem da corte que se aproximasse do rei mais facilmente? Resposta: eu me encontrei em seu caminho, dotado da faculdade que ele desejava encontrar, e que era necessária, e também porque um personagem da corte não poderia fazer aceitar a revelação, crer-se-ia instruído por outros meios. 17. Qual foi o objetivo dessa revelação, uma vez que o rei seria necessariamente informado da morte de seu irmão, antes de informado por vós? Resposta: era para fazê-lo refletir sobre a vida futura e sobre a sorte a qual poderia se expor, e com efeito se expôs,
Seu fim foi manchado por ações pelas quais ele acreditava assegurar-se um futuro que essa revelação poderia tomar melhor. Conversas familiares de além-túmulo. Comunicações espontâneas obtidas nas sessões da sociedade. 30 de setembro de 1859. Mede o Sr. R. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, pela qual Deus cria sem descanso e governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação, como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. Sede, pois, caridosos, não só desta caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vos pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes, em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os, sede-o mesmo, diante dos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Vicente de Paulo. Nota: os espíritos considerados pelos homens como santos, não tomam geralmente essa qualidade, assim São Vicente de Paulo assina simplesmente Vicente de Paulo, São Luís assina Luí, e aqueles, ao contrário, que usurpam nomes e qualidades que não lhes pertencem, comumente, ostentam seus falsos títulos, crendo, sem dúvida, com isso se impor mais facilmente, mas essa máscara não pode enganar a quem se dê ao trabalho de lhes estudar a linguagem, a dos espíritos. Realmente superiores têm uma marca com a qual não se pode equivocar. 18 de novembro de 1859. Mede o Sr. R. A união faz a força, sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. É necessário tomar-vos invulneráveis contra as flechas envenenadas da calúnia e da negra falange dos ignorantes, dos egoístas e dos hipócritas. Para aí chegar, que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações, que vossos defeitos passem desapercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notadas, que a luz da santa amizade reúna, esclareça e reanime os vossos corações, e resistireis aos ataques impotentes do mal como a rocha inquebrantável à vaga furiosa. Vicente de Paulo. 23 de setembro de 1859. Mede o Sr. R. Até o momento não considerastes a guerra senão sob o ponto de vista material, guerras intestinas, guerras de povos a povos, não tendes jamais visto nisso senão conquistas, escravidão, sangue, morte e ruínas, é tempo de considerá-la sob o ponto de vista moralizador e progressista. A guerra semeia, em sua passagem, a morte e as ideias germinam e se engrandecem, o espírito, depois de se fortalecer na vida espírita, vem fazê-las frutificar. Não sobrecarregueis, pois, com as vossas maldições, o diplomata que preparou a luta, nem o capitão que conduziu seus soldados à vitória. Grandes lutas se preparam, lutas do bem contra o mal, das trevas contra a luz, lutas do espírito de progresso contra a ignorância e a estacionaria. Esperai com paciência, porque nem vossas maldições, nem vossos louvores, em nada poderiam mudar quanto à vontade de Deus. Ele saberá sempre manter ou afastar seus instrumentos do teatro dos acontecimentos, segundo tenham cumprido sua missão, ou que tenham abusado, para servir seus objetivos pessoais, do poder que terão adquirido pelo seu sucesso. Tendes o exemplo do César moderno e do meu. Davi,
por várias existências miseráveis e obscuras, expiar minhas faltas, e vivi, pela última vez, na terra, sob o nome de Luís IX. Júlio César. A infância e o riacho, parábola. 11 de novembro de 1859. Médio Sr. Didi. Um dia, uma criança chegou junto de um riacho bastante rápido que tinha quase a impetuosidade de uma torrente. A água lançava-se de uma colina vizinha, e engrossava à medida que avançava na província. A criança se pôs a examinar a torrente, depois amontoou toda a espécie de pedras que pegava em seus pequenos braços, resolveu construir um dique, cega presunção. Apesar de todos os seus esforços e sua pequena cólera, não pôde a isso chegar. Refletindo, então, mais seriamente, se fosse preciso empregar essa palavra a uma criança, ela subiu mais alto, abandonou sua primeira tentativa, e quis fazer seu dique mais perto da própria fonte do riacho, mas ai! Seus esforços foram ainda impotentes, desencorajou-se daí e se foi chorando. Ainda estava na bela estação, e o riacho não estava mais rápido em comparação com que estivera no inverno. Ele cresceu, e a criança viu seus progressos. A água, engrossando-se, lançava-se com mais fúria, derrubando tudo em sua passagem, e a infeliz criança, ela mesma, teria sido arrastada se tivesse ousado aproximar-se dele como da primeira vez. Ó homem fraco! Criança! Tu queres elevar uma muralha, um obstáculo intransponível à marcha da verdade. Não és mais forte que essa criança, e tua pequena vontade não é mais forte que seus pequenos braços. Quando mesmo quiseres esperá-la em sua fonte, a verdade, estejas disso seguro, te arrastará infalivelmente. Basile. Os Três Cegos, parábola. 7 de outubro de 1859. Médio Sr. Didi. Um homem rico e generoso, o que é raro, encontrou em seu caminho três infelizes cegos consumidos pela fome e pela fadiga, apresentou a cada um uma peça de ouro. O primeiro, cego de nascença, irritado pela miséria, sequer abriu a mão, jamais vira, dizia, quem ofertasse ouro ao mendigo. A coisa era impossível. O segundo estendeu maquinalmente a mão, mas rejeitou logo a oferenda que se lhe fizera. Como seu amigo, ele a considerava qual uma ilusão ou uma obra de mau gosto. Em uma palavra, segundo ele, a peça era falsa. O terceiro, ao contrário, cheio de fé em Deus e inteligência, no qual a fineza do tato havia em parte substituído o sentido que lhe faltava, pegou a peça, apalpou-a, e levantando-se, bendizendo seu benfeitor, partiu para a cidade vizinha para se proporcionar o que faltava à sua existência. Os homens são os cegos, o espiritismo é o ouro, julgai a árvore pelos seus frutos. 30 de setembro de 1859. Médio Senhorita H. Pedi a Deus deixar-me vir um instante entre vós, para dar-vos o conselho de não terem jamais querelas religiosas, não digo guerras religiosas, porque hoje o século é muito avançado para isso, mas, naquele em que vivi, era uma infelicidade geral, e não pude evitá-lo. A fatalidade arrebatou-me, e compeli os outros, eu que deveria moderá-los. Assim tive a minha punição, primeiro da terra, depois por 3 séculos expiei cruelmente meu crime. Sede dóceis e pacientes para aqueles que ensinais, se não querem vir a vós no início, que venham mais tarde, quando verão a vossa abnegação e o vosso devotamento. Meus amigos, meus irmãos, eu não saberia mais vos recomendar, o que de mais horrível, com efeito, que se degolar mutuamente em nome de um Deus clemente, em nome de uma religião tão santa que não prega senão a misericórdia, a bondade e a caridade. Em lugar disso, mata-se, ou se massacra para forçar as pessoas que sequer converterão Deus bom,
disse, mas em lugar de crer em vossa palavra, aqueles que sobrevivem apressam-se em vos deixar e se afastarem de vós como bestas ferozes. Sede, pois, bons, eu o repito, e sobretudo cheios de amenidades para aqueles que não creem como vós. Charles 9. 1. Teria complacência de responder a algumas perguntas que desejaríamos vos dirigir? Resposta: eu o quero muito. 2. Como expiastes as vossas faltas? Resposta: pelo remorso. 3. Tivestes outras existências corporais depois daquela que nós vos conhecemos? Resposta: tive uma, estive encarnado num escravo das duas Américas, sofri muito, isso me avançou na minha purificação. 4. Em que se tornou vossa mãe, Caterine de Médicis? Resposta: ela sofreu também, está num outro planeta, onde cumpre uma vida de devotamento. 5. Poderíeis escrever a história do vosso reinado, como fizeram Luís XI, e outros? Resposta: eu o poderia também. 6. Quereis fazê-lo por intermédio do médium que vos serve neste momento de intérprete? Resposta: sim, este médium pode servir-me, mas não começarei esta noite, não vim para isso. 7. Também, não pedimos para começar hoje, pedimos fazê-lo no vosso lazer e no do médium. Este será um trabalho de fôlego, que exigirá um certo lapso de tempo, e contamos com a vossa promessa. Resposta: eu o farei. Adeus. Conversas familiares de além-túmulo. Comunicações estrangeiras lidas na sociedade. Comunicação obtida pela senhorita de P. A bondade do Senhor é eterna. Ele não quer a morte de seus filhos queridos, mas, ó homens, refleti que depende de vós apressar o reino de Deus na terra ou afastá-lo, que sois responsáveis uns pelos outros, que em vos melhorando vós mesmos, trabalhais pela regeneração da humanidade. A tarefa é grande, a responsabilidade pesa sobre cada um, e ninguém pode recusar-se. Abraçai com fervor a gloriosa tarefa que o Senhor vos impõe, mas pedi-lhe que envie trabalhadores para os seus campos, porque a colheita é grande, e os trabalhadores pouco numerosos, como vos disse o Cristo. Mas eis nós vos fomos enviados como os trabalhadores de nossos corações, nele semeamos o bom grão, cuidai de não sufocá-lo, irrigai-o com as lágrimas do arrependimento e da alegria, do arrependimento por ter vivido tanto tempo numa terra maldita pelos pecados do gênero humano, distante do único Deus verdadeiro, adorando falsos gozos do mundo, que não deixam no fundo da forma senão remorsos e tristeza. Chorai de alegria, porque o Senhor vos considerou em graça, porque quer apressar a chegada de seus filhos bem-amados ao seu seio paternal, porque quer que todos vós estejais ornamentados com a inocência dos anjos, como se não fosseis jamais vos afastar dele. O único que vos mostrou o caminho para alcançar essa glória primitiva, o único ao qual não podereis censurar por estar enganado em seus ensinamentos, o único justo perante Deus, o único, enfim, que deveríeis seguir para ser desagradáveis a Deus, é o Cristo, sim, o Cristo, vosso divino Mestre, que esquecestes e menosprezastes durante séculos. Amai-o, porque ele pede sem cessar por vós, ele quer vir em vosso socorro. Como? A incredulidade ainda resiste. As maravilhas do Cristo não podem abatê-la. As maravilhas de toda a criação permanecem impotentes sobre esses espíritos zombeteiros, sobre esta poeira que não pode prolongar por um único minuto sua miserável existência. Estes sábios que creem só eles possuírem todos os segredos da criação, não sabem de onde vêm, nem para onde vão, e, todavia, negam tudo, duvidam de tudo, porque conhecem algumas das mais vulgares leis do mundo material,
creem poder julgar o mundo imaterial, ou antes dizem que nada há de imaterial, que tudo deve obedecer a essas mesmas leis materiais que conseguiram descobrir. Mas vós, cristãos, sabeis que não podeis negar a nossa intervenção sem negar, ao mesmo tempo, o Cristo, sem negar toda a Bíblia, porque não há nela uma página onde não encontreis os traços do mundo visível em relação com o mundo invisível. Pois bem, dizei, sois cristãos ou não o sois? Rembrandt. Outra obtida pelo Sr. Peck. Cada homem tem nele o que chamais uma voz interior, é o que o Espírito chama consciência, juiz severo, que preside a todas as ações da vossa vida. Quando o homem está só, ele escuta essa voz da consciência e se pesa em seu justo valor, frequentemente, tem vergonha de si mesmo, neste momento reconhece Deus, mas a ignorância, fatal conselheira, impele-o e lhe coloca a máscara, ele se apresenta a vós todo inchado com o seu vazio, procura vos enganar pela altivez que se dá. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça arrogante, escuta com proveito as palavras do sábio, sente que não é nada e que Deus é tudo, procura se instruir no livro da natureza, escrito pela mão do Criador, eleva seu espírito, expulsa de seu envoltório as paixões materiais que, muito frequentemente, vos desviam. É um guia perigoso, se não uma paixão que vos conduz. Reprima isto, amigo, deixai rir o cético, seu riso se extinguirá, em sua hora derradeira o homem se torna crente. Assim, pensai sempre em Deus, só Ele não engana, lembrai-vos de que não há senão um caminho que conduz a Ele, a fé, e o amor de seus semelhantes. Um membro da família. Conversas familiares de além-túmulo. Um antigo charreteiro. O Sr. V. é um jovem, excelente médium, e que se distingue geralmente pela bondade de suas revelações com o mundo espírita. Todavia, desde que ocupa o quarto em que habita, um espírito inferior se mistura às suas comunicações, e se interpõe mesmo em seus trabalhos pessoais. Encontrando-se uma noite, 6 de setembro de 1859, na casa do Sr. Allan Kardec, com quem devia trabalhar, foi entravado por esse espírito que, ou fazia-o traçar coisas incoerentes, ou impedia-o de escrever. O Sr. Allan Kardec, dirigindo-se, então, a esse espírito, teve com ele a seguinte conversa. 1. Por que vens aqui quando não és chamado? Resposta: eu quero atormentá-lo. 2. Quem és tu? Diga teu nome. Resposta: não o direi, eu. 3. Qual é o teu objetivo vindo assim misturar-se com aquilo que não te diz respeito? Isto não te aproveita em nada. Resposta: não, mas o impeço de ter boas comunicações, e sei que isto o entristece muito. 4. Tu és um mau espírito, uma vez que te alegras em fazer o mal. Em nome de Deus, eu te intimo a retirar-te e nos deixar trabalhar tranquilamente. Resposta: é que crês meter-me medo com tua voz grossa. 5. Se não é de mim que tens medo, terás, sem dúvida, medo de Deus, em nome de quem te falo, e que bem te poderá fazer se arrepender da maldade. Resposta: não nos irritemos, burguês. 6. Eu repito que tu és um mau espírito, e te peço, ainda uma vez, não nos impedir de trabalhar. Resposta: eu sou o que sou, é minha natureza. Tendo sido chamado um espírito superior, e pedido para afastar este intruso, a fim de não interromper o trabalho, provavelmente o mau espírito se foi, porque durante todo o resto da noite, não houve mais nenhuma interrupção. Interrogado sobre a natureza desse espírito, respondeu: esse espírito, que é da mais baixa classe, é um antigo charreteiro que morreu não longe da casa onde mora, o médium.
Ele elegeu por domicílio seu próprio quarto, e há longo tempo é ele que o obsidia, sem cessar, o atormenta continuamente. Agora que sabe que deve deixar seu alojamento por ordem de espíritos superiores, ele o atormenta mais que nunca. É ainda uma prova de que, o que o médium escreve, não é o seu pensamento. Tu vês assim que há boas coisas mesmo nas mais desagradáveis aventuras da vida. Deus faz ver o seu poder por todos os meios possíveis. 7. Qual era o caráter desse homem, em sua vida? Resposta: tudo o que mais se aproxima do animal. Creio que seus cavalos tinham mais inteligência e mais sentimento do que ele. 8. Qual é o meio, para o senhor se desembaraçar dele? Resposta: A2. O meio espiritual, é pedir a Deus, o meio material, é deixar a casa onde está. 9. Há, pois, verdadeiramente, lugares assombrados por certos espíritos? Resposta: sim, espíritos que estão ainda sob a influência da matéria se prendem a certos lugares. 10. Os espíritos que assombram certos lugares podem torná-los fatalmente funestos ou propícios para as pessoas que o habitam. Resposta: sim, poderiam impedi-los disso. Mortos, exercem sua influência como espíritos, vivos, a exercem como homens. 11. Alguém que não fosse médium, que jamais tivesse mesmo ouvido falar de espíritos, ou que não acreditasse neles, poderia sofrer essa influência, e ser alvo dos vexames desses espíritos? Resposta: indubitavelmente, isto ocorre mais frequentemente do que pensais, e explica muitas coisas. 12. Há algum fundamento nesta crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas ou as casas abandonadas? Resposta: superstição. 13. Assim, os espíritos assombrarão tanto uma casa nova da rua de Rivoli quanto um velho pardieiro? Resposta: certamente, porque eles podem ser atraídos para um lugar antes que para um outro, pela disposição de espírito de seus habitantes. O espírito do precedentemente citado charreteiro, tendo sido evocado na sociedade, por intermédio do Sr. R., manifestou-se por sinais de violência, quebrando os lápis, que forçava contra o papel com força, e por uma escrita grossa, tremida, irregular e pouco legível. 1. Evocação. Resposta: estou aqui. 2. Reconheceis o poder de Deus sobre vós? Resposta: sim, contra. 3. Por que escolhestes o quarto do Sr. antes que um outro? Resposta: isto me satisfaz. 4. Permanecereis ali por muito tempo? Resposta: tanto quanto me sinta bem. 5. Não tendes, pois, intenção de se melhorar? Resposta: isto veremos, tenho tempo. 6. Estais contrariado por termos vos evocado? Resposta: sim. 7. Que fazieis quando vos chamamos? Resposta: estava na casa do negociante de vinhos. 8. O que bebieis? Resposta: que asneira. Posso eu beber? 9. O que quisestes dizer falando do negociante de vinho? Resposta: quis dizer o que disse. 10. Quando vivo, maltratáveis os vossos cavalos? Resposta: sois guardiães da paz? 11. Quereis que se ore por vós? Resposta: é que faríeis isto? 12. Certamente, oramos por todos aqueles que sofrem, porque temos piedade dos infelizes, e sabemos que a misericórdia de Deus é grande. Resposta: ó, bem, sois bons tipos assim mesmo, gostaria de vos apertar a mão, vou tratar de merecê-lo. Obrigado. Nota: esta conversa confirma o que a experiência já provou muitas vezes,
no que diz respeito à influência que os homens podem exercer sobre os espíritos, e por meio da qual podem contribuir para o seu melhoramento. Mostra a influência da prece. Assim, essa natureza bruta e quase bravia, e selvagem, se acha como domesticada pelo pensamento do interesse que se lhe pode ter. Temos numerosos exemplos de criminosos que vieram espontaneamente se comunicar a médiuns que tinham orado por eles, e testemunharem seu arrependimento. Às observações acima, acrescentaremos as considerações seguintes, sobre a evocação de espíritos inferiores. Vimos médiuns, ciumentos a justo título de conservar suas boas relações de além-túmulo, repugnar-se em servirem de intérpretes aos espíritos inferiores que se podem chamar, é de sua parte uma suscetibilidade mal entendida. Do fato de que se evoque um espírito vulgar, mesmo mau, não se está sob a sua dependência, longe disso, sois vós, ao contrário, quem o dominais, não é ele que vem se impor apesar de vós, como nas obsessões, vós que vos impondes a ele não comanda, obedece, sois seu juiz e não sua presa. Além do mais, podeis ser-lhe útil pelos vossos conselhos e vossas preces, e vos é reconhecido pelo interesse que tomais por ele. Estender-lhe uma mão segura, é fazer uma boa ação, repelindo, é faltar com a caridade, é mais ainda, é do egoísmo e do orgulho. Estes seres inferiores são, aliás, para nós um poderoso ensinamento, foi por eles que aprendemos a conhecer a classe baixa da população do mundo espírita e a sorte que espera aqueles que fazem, neste mundo, um mau uso de sua vida. Por outro lado, notai que é quase sempre tremendo que vem às reuniões sérias, onde os bons espíritos dominam, são acanhados e se mantêm à parte, escutando para se instruírem. Frequentemente, vêm com esse objetivo sem serem chamados, porque, pois, recusar-se ouvi-los quando, frequentemente, seu arrependimento e seu sofrimento são um objeto de edificação, ou pelo menos de instrução? Nada se tem a temer de suas comunicações, do momento em que elas ocorrem com o objetivo do bem. Em que se tornariam os pobres feridos, se os médicos se recusassem a tocar suas feridas?